Ok, pessoal, vamos começar essa ideia de hoje. Cadastro de fornecedores. Então, para cadastrar o fornecedor, é muito importante você ter em mãos, tá, o CNPJ do fornecedor e demais dados que você vai precisar, principalmente com questão de impostos, tá? Então, ao entrar no DataSul, nós temos a manutenção de fornecedores, que teremos aqui o programa CD0401, que é muito fácil para poder colocar os dados todos do fornecedor. Normalmente o pessoal costuma pegar e alterar um fornecedor, copiando ele para fazer um outro. Não há problema nenhum em fazer isso, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui um fornecedor, ele vai me trazer um determinado número, eu vou passar as informações necessárias deste fornecedor aqui, tal como o nome inteiro, completo dele, um nome abreviado, o tipo de grupo que ele pertence, tá? Normalmente serviços ou materiais, a matriz e o ramo de atividade e a data inicial de sua implantação. Tá? Os vencimentos das suas duplicatas, se ele vence, se o sábado vai ser prorrogado, domingo vai ser prorrogado, feriado, e emissão de pedido sem formulário, meio magnético ou telex. Os dados financeiros dele, portador, normalmente você, ao clicar, você vai saber aqui quais são os portadores que estão disponíveis. Escolha um portador, isso não tem suma importância, mas é necessário, faz parte do cadastro, tá? Porque na hora do pagamento, o portador será justamente o portador bancário que o financeiro vai utilizar, tá bom? A parte fiscal dele, se ele é uma pessoa jurídica, se ele é um estrangeiro, ou se ele é uma pessoa física, ou se é uma trading, tá? Escolhendo o tipo de fornecedor que você vai ter um tipo de cadastro no caso, tá bom? Então, pessoa jurídica, CNPJ, inscrição estadual. Se por acaso é uma pessoa jurídica, não tem inscrição estadual, é obrigatório que você informe em letras maiúsculas, isento, tá? Aí ele vai fazer o cadastro bonitinho, sem maiores problemas. Uma outra coisa é, contribuinte de ICMS se retém pagamento. Quando eu trabalho aqui, se ele é um contribuinte do ICMS, eu estou falando para ele que ele é um contribuinte do ICMS. Tá bom? Então eu vou ter um crédito de imposto referente ao ICMS. Então a maior parte dos materiais eles são contribuintes do ICMS, restante não. Então ou eu tenho ele como contribuinte ou eu retenho pagamento. Então se ele é um prestador de serviço, eu vou ter a retenção de pagamento. Pode existir as duas formas? Sim, pode existir as duas formas. Para que serve este retém pagamento? Retém pagamento é justamente para você ter impostos que são retidos e você deve reter colocando na parte do fornecedor financeiro. Outro dado aqui que nós temos na outra pasta é a parte de endereço, que deve ser colocado o endereço completo dele. Aqui nós temos uma pasta de comunicação, onde são colocados justamente telefones, endereços, e-mails e tudo mais que você tenha de fornecedores. Temos uma outra pasta que são contatos, que é justamente onde você pode colocar os contatos que você tem com este fornecedor, para facilitar a hora que você vai contatar alguém, um comprador deste fornecedor, ou qualquer outro dado que você queira, tá? Então, depois da inclusão do fornecedor, você pode pegar e colocar os contatos. Situação. Eu tenho a situação do fornecedor, se ele está ativo, restrito de compras e recebimento ou inativo, e o início e o término. Então, se por acaso um fornecedor ele estiver restrito para compras, então eu devo ativar ele como restrito para compras dentro de um determinado prazo ou eternamente. Se ele está restrito para compras e recebimento, ou seja, o que é esta formação? Aqui eu estou restringindo ele somente a compras, então tudo que eu já comprei dele, eu vou estar recebendo. Tá? Aquilo que eu ainda não comprei dele, eu não vou poder fazer compras com ele. Se eu estou restringindo ele neste momento, a restrição em compras e recebimento, eu estou restringindo ele para poder receber qualquer material ou qualquer serviço deste fornecedor e também a compra dele. E se ele está inativo, são aqueles fornecedores que não têm mais cadastro, ou seja, eles estão destituídos da Receita Federal, tá? Estão como inativos, e então eu não posso ter eles aqui como cadastros, tá? Então eles ficarão inativos, eu não poderei receber, não poderei comprar, não poderei fazer nada com ele, tá? Então basicamente é isso. E aqui praticamente eu tenho um fornecedor. Feito o cadastro deste fornecedor aqui, tá? Eu posso ir simplesmente a hora que eu for atualizar, ele vai me atualizar o fornecedor para a área do fornecedor financeiro, tá? Então aqui nós vamos ter aqui o fornecedor financeiro. Então dentro da empresa, tá? O número do fornecedor, tá? Estou pegando o fornecedor aleatoriamente, tá? E nós vamos ter os impostos e alguns cadastros que nós temos que fazer. Então depois que eu cadastrei a manutenção de fornecedor CD0401,
eu tenho que ir até o manutenção de fornecedor financeiro para complementar este cadastro. Se por acaso o fornecedor não estiver aqui cadastrado, tá? Então vamos ver se o 17709 está aqui. 17709, tá? Ele está aqui cadastrado, tá? Mas se por acaso ele não estiver cadastrado, é muito fácil. Com o número do fornecedor aqui, eu simplesmente vou incluir, tá? Dentro da empresa, vou colocar o número do fornecedor, tá? E simplesmente vou vir para cá. Ele vai falar que não existe e eu vou colocar ele aqui como cadastro já. E ele vai trazer todas as informações normais para cá, para mim aqui. Às vezes ocorre algum fato, tá, no cadastro do fornecedor e isto implica a não cadastrá-lo ele na parte financeira, tá bom? Mas isso é muito tranquilo. Então não vai ter problema nenhum. Então aqui nós vamos começar a colocar algumas informações que são fundamentais, que é justamente a parte de retenção. Dou um alterar nele e vou verificar. Então, o que eu tenho de importância aqui? Se ele é um fornecedor de produtos. Se ele é um fornecedor de produtos, não há problema, ele não tem nenhum tipo de dedução. Para que ele possa ter qualquer tipo de dedução, ele tem que ser produtos e serviços ou serviços, tá? Então aqui nós vamos escolher aqui que esse cara aqui é um cara de produtos e serviços, tá bom? Então o 17709 que está aqui, vocês reparem que aqui no cadastro dele, tá? Na parte fiscal dele aqui, tá? Eu vou ter uma retenção. E aqui eu tenho aqui, então ele retém o imposto, tá? E eu tenho aqui mão de obra, tá? Para que eu possa colocar. Então eu vou sintetizar o que? O tipo de mão de obra que este fornecedor vai fazer para mim. Então, vou abrir aqui e vou pegar o tipo de serviço. Tipo de serviço, ele vai fazer para mim, olha, eu tenho vários tipos, tá? Limpeza, vigilância, construção e outros mais, tá? Então, ele vai fazer para mim serviço de construção civil. Ótimo, coloquei aqui já, ele já fica colocado. Quais são os impostos que incidem na atividade dele? Dentro da atividade dele, eu vou ter o ISS retido, por exemplo, tá? Estou dando exemplos. Leiam bem a parte de retenção de impostos para que vocês possam colocar. E é importante perguntar ao fornecedor quais são os impostos que incidem dele. Então, no caso dele aqui, provavelmente ele vai ter INSS e provavelmente ele vai ter o ISS, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um outro cadastro aqui que é de impostos. Esses impostos aqui retém PIS, COFINS e contribuição social. Isso aqui eu vou explicar posteriormente, tá bom? Então, agora nós vamos estar trabalhando somente na parte de retenção de impostos. Feito isso aqui, dei um OK, tá? E vou colocar aqui os impostos. Olha, aqui em cima tem a formação de relação. Então, é muito simples. Venho aqui e vou escolher o imposto que eu quero. Eu sei que ele tem ISS. Eu vou tirar esse imposto que está colocado aqui e vou buscar. O ISS, ele está bem aqui embaixo. É o 3 ISS retido na fonte. Então, transferir ele para lá. Sei que ele tem INSS, tá? Que é a parte dos 11% ou 3,5% retido sobre o faturamento. Então, tá aqui, ó, 26,31 e tenho aqui para ele, tá bom? Legal. OK. Mas este cara aqui, isto é somente para retenção em 11%, tá bom? Então, coloquei os impostos 2 e 3. Mas poxa, esse cara aqui, ele acontece que ele é retido num outro formato, ele é 3,5%. Se ele é 3,5%, significa que ele paga o INSS sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamento, tá bom? Como é que eu faço para poder justificar isso? Muito simples, tá? Venho no fornecedor no CD 0401, faço uma alteração, vou nele, tá? Dentro de uma parte do financeiro e falo para ele que ele é um contribuinte CPBR, tá bom? Que é o que? Contribuição sobre o faturamento. Coloquei aqui, ele passa a ser 3,5%. Então, é a única alteração que é feita. Se você não sabe, questione seu fornecedor, porque ele anualmente ele tem que passar essa informação para a empresa, informando dentro do mês de janeiro que ele vai manter dentro da sua contribuição ao INSS, tá? Sobre folha de pagamento ou sobre a receita bruta, tá bom? Feito isto, atualizou e deu um errinho aqui. Reparem bem no erro, vamos aproveitar. Verifique o cadastro do portador. O portador deve ter modalidade 1, cobrança simples. Ótimo, só vem aqui, só mudar isso aqui para cá, cobrança simples. E ele vai fazer as atualizações. Tá legal? Ele pergunta ainda se deseja alterar o endereço padrão. Se eu não mudei o endereço padrão, não quero alterar o endereço padrão. Perfeito. Então, eu tenho aqui o fornecedor novamente cadastrado. Então, neste cara aqui, eu coloquei o fornecedor, que ele tem o INSS e tem o ISS retido.
Ele vai ter outros impostos retidos? Sim, ele pode ter outros impostos retidos. O mesmo fornecedor ele pode prestar outros tipos de serviço. Então, nesse caso aqui dessa mão de obra, vamos dizer que ela faça uma parte de projetos e outras coisas mais, que tem outros tipos de impostos retidos. Então, no caso de projetos, ou seja, serviços técnicos, eu tenho alguns impostos que são retidos, que é o caso do imposto de renda retido na fonte e a CSRF, tá? Então, eu tenho que colocar estes impostos. Como é que eu trabalho com estes impostos? Muito simples. Volto lá no meu fornecedor CD0401, daí eu vou ter um lugar, um determinado ponto que ele é o que? Retém pagamento. Vejam aqui que ele já está clicado no retém pagamento, perfeito? Agora sim, eu vou vir aqui, tá? No meu fornecedor financeiro, dou um modifica nele e venho aqui na parte de impostos e vou falar para ele, olha, retém PIS, COFINS, CSL, tá? Já está clicado, por quê? Porque aqui nesta outra parte, no CD041, já estava colocado e ele acaba informando aqui, tá bom? Para mim colocar esses impostos, muito fácil, não tem problema nenhum. É só vir aqui e clicar na parte de formação de relação e colocar os impostos. Quais são eles? A 1708, porque é uma remuneração, é um imposto de renda retido na fonte, tá? Essa listagem, elas estão disponíveis no site da Receita ou em qualquer lugar que você procurar, são, tá? A classificação de imposto estão disponíveis aqui também. Então ele vem para cá, 1708. E tem mais o 5952. 5952 é o imposto 8, tá? Que eu tenho aqui, que é a retenção. COFINS, PIS e a CSL, tá? Ou seja, são os três impostos juntos, tá bom? Então, eu venho e passa para cá. Mas este cara é o seguinte, ele tem uma ação que ele tem um dos impostos que ele não está pagando, porque ele tem uma ação. Não há problema nenhum, tá? Você tem separado aqui os impostos, retenção do COFINS, retenção da CSL e a outra retenção, que é o IRS, tá aqui, são o 9, 10 e o 11, tá? Então, deixa eu pegar eles aqui. O 10 e o 11 está ali e o 9 está aqui. Então, vou levar ele para o outro lado para facilitar para vocês, tá? Então, olha, 10, vou levar o 11 e vou levar o 9, tá bom? Então, se ele não tiver, tá? Se ele estiver brigando com o governo federal sobre qualquer um imposto, então ele não terá esse, mas ele terá um dos dois, ou ele terá o 9, ou o 10, ou o 11, ou seja, a CSL ou o PIS ou o COFINS, tá? Então vão ser dois impostos que ele vai trabalhar e vai trabalhar com essas alíquotas. Quais são as alíquotas que você tem aqui dentro disso? A CSLL, ela é 1%. O PIS, ele é 0,65%. E a COFINS é 3%, tá? Então, aqui deve ser colocados os impostos. No nosso caso aqui, nós não vamos ter aqui o 8, o 9 e o 10. Para mim tirar o imposto é só se clicar em cima dele e jogar ele para o outro lado. Então, tirei e deixei simplesmente, certo? Melhor, desculpem. Nós só vamos ter o imposto 8, que vai estar aqui. E os outros impostos nós não teremos, tá? Então, eu espero que eu tenha explicado para vocês. Então, nós temos aqui o imposto de renda, nós temos aqui o INSS, nós temos o ISS e nós temos a CSRF, que são, repetindo mais uma vez, tá? O fornecedor, neste caso aqui, ele tem um serviço de construção civil, mas ele também presta outros tipos de serviços que são serviços técnicos, tá? Então ele tem todos esses impostos. Se a pessoa não presta serviços técnicos, não vai ter o imposto 1708 e não vai ter o imposto 859,52, mas poderá ter o 2631 e o ISS, tá? Então, leiam bem a respeito da formação de impostos para poderem fazer efetivamente o cadastro aqui corretamente. Esse cadastro é super importante, porque na hora da nota fiscal, ele vai estar disponibilizando para que seja feito a retenção desse imposto, tá bom? Então, é isso que eu tenho que mostrar para vocês nesse momento, que é a parte de cadastro de fornecedores, perfeito? Até uma próxima vez e muito obrigado pela sua atenção, tá bom?